Pobreza, periferia, prisão, discriminação, volta por cima e determinação. Tudo isso na vida de um cara que, sem dúvida, tem a sua parcela de contribuição no cenário do rap nacional. E é considerado por muitos o maior nesse segmento. Suas letras pesadas e com muitas críticas sociais fazem os amantes e até não amantes do rap pensar e refletir sobre a desigualdade social. Sim, hoje vamos falar de Pedro Paulo Soares Pereira. Você conhece? Por esse nome acho que não, né? Estamos falando do Mano Brown. Hoje vamos entrar na história de determinação de alguém que sai do absoluto zero e alcança o sucesso e reconhecimento nacional e até mesmo internacional. Vem comigo e vamos entender o que passa na mente de um cara que, sem dúvida, revolucionou o rap nacional. Vamos nessa. Nascido em 22 de abril de 1970, na cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro do Capão Redondo, zona sul da capital paulista. Filho de mãe solteira, Brown teve uma infância difícil e a pobreza sempre rodeou a sua casa. Dona Ana, a mãe de Mano Brown, trabalhava como empregada doméstica para sustentar a casa. Mesmo com uma infância pobre, Brown conseguiu estudar em um bom colégio adventista durante 6 anos e parte da mensalidade ficava por conta do patrão de sua mãe na época, que se propôs a ajudar. Brown nunca foi um bom aluno, conseguindo estudar até a 8ª série aos trancos e barrancos. As ruas era onde realmente ele gostava de estar. Logo se envolvendo em pequenos furtos, visto que sua mãe passava o dia inteiro trabalhando, como ele mesmo já citou em algumas entrevistas. Suas raízes musicais vêm do samba, por incrível que pareça. Na época era o samba que tomava conta da periferia, e sua mãe frequentava rodas de samba e assim Brown ainda na sua infância teve seu primeiro contato com a música através do samba. O samba era uma forma de desabafo para as classes mais baixas na época. O que nos dias de hoje você vê no rap era o samba que fazia críticas sociais pela desigualdade e letras que tocavam os mais afetados por isso. E Brown estava diretamente inserido naquilo tudo. Por volta de 1988, Mano Brown, ainda com 17 anos, junto com seu amigo de infância Ice Blue, começaram a cantar em pequenos festivais de hip hop na São Bento, que era o point da cultura do rap na capital paulista na época, e foi onde conheceram Ed Rock e KLJ. Logo aconteceu uma amizade de cara. As duas duplas tinham algo em comum que os conectavam: o amor pelo rap e a vontade de expor suas opiniões através das suas rimas e batidas. Brown e Ice Blue curtiram demais o som de Ed Rock e KLJ. Brown e Ice Blue tinham uma dupla denominada por BB Boys, enquanto KLJ era o DJ de Ice Blue enquanto ele cantava nas apresentações. Algum tempo depois, os 4 amigos tiveram a ideia de se juntarem para formar um único grupo. Eles não tinham ideia de onde aquilo tudo iria chegar e das barreiras que teriam que superar. A primeira gravação do grupo foi feita em 1988, quando o selo Zimbabwe Records lançou a coletânea Consciência Black Volume 1. Nesse LP apareceram os 2 primeiros sucessos do grupo, Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. A princípio, tendo reconhecimento apenas local, essas 2 músicas foram o suficiente para as pessoas das comunidades se identificarem com o grupo. Os caras falavam de algo que estava preso nas gargantas e era o grito das comunidades pobres de São Paulo. Um desabafo em forma de rimas e batida, sendo a voz de muitos dos oprimidos pelo sistema. E falavam o que até então ninguém tinha coragem. Em 1990 gravaram o primeiro EP, chamado Holocausto Urbano, e no ano seguinte o segundo, chamado Escolha o Seu Caminho. Em cada trabalho do grupo era fácil ver que não iriam ficar por ali. O combate ao racismo sempre foi forte nas letras dos caras, e a periferia sempre foi o tema principal. Em 93 as coisas começaram a caminhar para eles.
Os Racionais MCs faziam uma média de 6 shows por noite e quando chegavam na segunda-feira, repartiam dinheiro entre os integrantes. Isso mesmo, tudo era administrado por eles mesmos. Durante uma entrevista para a revista Trip, Mano Brown chegou a comentar que no início o grupo se comportava como se fosse uma gangue. Andavam armados e costumavam repartir o dinheiro dos shows sem investir em absolutamente nada. Ou seja, torrando tudo. Imagina os caras saindo do absoluto zero, de uma vida difícil e com muitas privações básicas. Sem dúvida, a maioria das pessoas nessa situação faria a mesma coisa. Após 2 EPs, o primeiro álbum completo do Racionais MCs foi lançado ainda em 1993, com o nome Raio X Brasil. Nesta época, o grupo estava em evidência em São Paulo e já era muito conhecido nas periferias. 2 músicas se destacaram no disco. A primeira foi Fim de Semana no Parque, e com isso o grupo ganhou projeção em outros estados. E em seguida veio o sucesso Homem na Estrada. Escritas por Mano Brown, as músicas passaram a tocar em rádios e em bailes de hip hop, fazendo o Brasil se voltar para o que o grupo estava denunciando em suas letras. Em 1994, um episódio marcou a carreira de Mano Brown e os Racionais. Durante um show em um evento chamado Rap no Vale, na capital paulista, os caras foram presos no meio do show. Segundo o relato, a polícia se sentiu ofendida pelas letras das músicas e levaram os caras para uma conversinha com o delegado. Isso só serviu para aumentar ainda mais a força do grupo, segundo o próprio Brown conta em algumas entrevistas. Ali eles viram a força que o Racionais tinha, pois logo após eles entrarem na delegacia, chovia de ligações de algumas autoridades pedindo para liberarem os caras. Após esse disco e alguns acontecimentos, eles passaram 4 anos sem gravar, somente fazendo shows já pelo Brasil inteiro. Outro episódio marcante foi um show em Pelotas, que a polícia cercou o ônibus dos caras após uma confusão. Pois é, se você pensa em adrenalina, pensa na trajetória dos caras. Em 1997 veio o álbum que realmente foi o divisor de águas na história do Racionais. Disco que tinha o título de Sobrevivendo no Inferno, sem dúvida foi o álbum mais aclamado do rap nacional, vendendo aproximadamente 500 mil cópias, e o clipe de Diário de um Detento se destacou nas paradas da MTV e acabou conquistando 2 prêmios no Video Music Brasil, melhor vídeo de rap e escolha da audiência. Imagina você uma época que as pessoas tinham pouquíssimo acesso à internet. Sem dúvida são números incríveis para os parâmetros da época. Ao mesmo tempo que o disco projetou os Racionais ainda mais, também trouxe para Mano Brown um ponto de reflexão em relação ao rumo que as coisas estavam tomando. O real propósito de conscientizar e protestar estava perdendo força. Após um episódio em um show que jogaram um corpo de um homem no palco, Mano Brown decidiu dar uma pausa nos shows e repensar o futuro do grupo. Os caras passaram 5 longos anos sem gravar. Nesse período eles voltaram às suas origens, não que eles tivessem saído, mas na rotina frenética de shows eles não tinham muito tempo. Segundo alguns críticos, essa parada foi necessária, pois o CD Sobrevivendo no Inferno veio bastante pesado e sombrio, tirando a leveza e o sentido de lutar contra a desigualdade. Assim, os caras retornaram em 2012 com o CD que é considerado pelo próprio grupo o melhor, intitulado como Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, um trabalho mais leve e mais musical que o anterior. Em Nada Como Um Dia Após o Outro Dia encontramos sucessos como Vida Louca 1 e 2, Jesus Chorou, Nego Drama, A Vida é um Desafio e Da Ponte Pra Cá, e entre outros inúmeros sucessos. Racionais lançou Cores e Valores em 2014. O disco mostra o grupo se renovando com músicas bem menores, com 2 ou 3 minutos de duração, ao contrário dos álbuns anteriores que tinham faixas com até 6 a 7 minutos, e muitos fãs acabaram não compreendendo essa mudança.
O CD foi gravado no estúdio Maraca, em São Paulo, e finalizado no Quad Record Studios, em Nova York. Nesse trabalho, os caras colocaram uma cara mais moderna, com batidas que remetem ao trap, com destaque para a música que homenageia Marighella, intitulada de Mil Faces de um Homem Leal, sendo muito comentada pela crítica. O álbum ainda foi eleito o melhor de 2014 pela revista Rolling Stones Brasil. Esse trabalho não teve tanto impacto quanto os demais, talvez por uma mudança de produção, isso não sabemos ao certo. O fato é que Mano Brown, junto com os Racionais, foi a voz dos mais desfavorecidos. Seria impossível falar de Mano Brown sem falar dos Racionais. Em 2016, Mano Brown ainda lança um trabalho solo, produzido pelo próprio Brown e por Lino Chris, que participa de mais da metade das faixas. Bognipe contém rimas românticas e um som fortemente influenciado pelo soul e funk da virada dos anos 70 para os anos 80. Além de rimar, Brown ainda se arrisca a cantar em algumas faixas do disco, que sem dúvida foi um tremendo desafio para ele próprio. Mas agora eu gostaria de saber a sua opinião em relação à história desse cara que revolucionou o rap nacional. E sem dúvida tem uma história de vida que impacta a qualquer pessoa. Se você se conectou com essa história, deixa seu comentário, deixa a sua opinião e já se inscreve no canal para que possamos produzir mais conteúdos falando de música, falando de cultura e falando de trajetórias que marcaram época. Desde já, fico muito grato, fica com Deus e até a próxima. Tchau!